Namastê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu, Otávio Leal, que tenho como um dos meus nomes da espiritualidade Janprem, que significa aprender a amar e aprender a meditar. Mais uma vez estou aqui hoje com você, segunda-feira, ao vivo, para transmitir uma lição de espiritualidade para valer, sem choques de egrégora, respeitosa, amorosa e sempre ligada às questões da nossa Mãe Terra, da Pachamama, da natureza. Hoje, especificamente, falando sobre banhos, tanto para proteção, para limpeza, entendermos também que existem banhos que você primeiro se limpa e logo em seguida você pode tomar um outro banho em seguida a limpeza, para energizar o teu corpo. Vamos falar de várias ervas de poder, inclusive já estou com um monte delas aqui, próximas a mim, uma coleção aqui de ervas para poder mostrar para você a força dessas ervas e até entender o porquê que, no caso, essas ervas, que são ervas secas, elas precisam serem fervidas, o porquê de colocar fogo nas ervas. Então, nós vamos fazer uma viagem que é para a tua vida, e caso você queira também, você que é um terapeuta, um naturopata formado em formação comigo, um curador, uma curadora energética, faz as tuas anotações para que você possa usar essas ervas e transmitir também para as pessoas que você atende. Lembra que eu tenho o Dharma, o caminho, de formar alguns dos melhores terapeutas do planeta. E eu me esforço para isso, ensinando realmente as terapias para valer. O meu público, as pessoas que estão aqui junto comigo, meus irmãos, minhas irmãs, gostam de ensinamentos realmente que toquem a nossa alma. Não ensinamentos, perdão, ensinamentos superficiais, limitados, não. E com relação às ervas, vamos olhar para elas com muito respeito. Você vai entender, inclusive, que nos banhos é muito importante você fazer uma oração, você deixar uma música tocando, você se aproximar das ervas com um respeito gigantesco, porque ela nada mais são do que essas bênçãos que a natureza trouxe para nós. Você vai poder deixar a tua pergunta aqui embaixo, no decorrer da live, eu vou estar compartilhando contigo e quem for assistir depois essa aula editada vai ver aqui do meu lado essas ervas aparecendo. Por isso que eu deixo aqui uma parede verde da minha casa para que as ervas sejam notadas por vocês, ok? Então, Mara, bem-vinda, e também aqui a Fátima e algumas pessoas que estão chegando. Prepara aí papel e caneta, que eu tenho a impressão que vocês vão gostar muito dessa lição. Ervas principalmente voltadas para os banhos, para os benzimentos, para a cura também. Então, vamos começar, preparar aqui, vou ver com qual que eu vou deixar uma dessas ervas aqui perto, para nós já falarmos dela. A sálvia é poderosíssima, mágica. Aqui nós temos a valeriana, o chá de valeriana, raiz de valeriana, calmante, atua nessas questões da depressão mais ansiedade, depressão e ansiedade que forma a angústia. E aqui o boldo, que é um chá de boldo, é incrível para problemas de raiva. Raiva que nunca pode se tornar ódio. O boldo ele trabalha o nosso fígado, que na medicina chinesa é, portanto, a sede da raiva. Mas hoje, como eu falei para você, eu vou estar abordando mais as questões dos banhos aqui com você, trazer essa parte importante dos banhos. Vamos preparar aqui a última e vamos
começar a nossa jornada. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui que me foi feita sobre perfumes, e eu quero responder sobre a perfumaria também, é algo que eu achei muito interessante, uma questão. Então vamos lá. 1, 2, 3, gravando para você com qualidade. Rara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sempre é motivo de gratidão para mim compartilhar tudo que eu aprendi com os meus mestres. Hoje, lembro-me de mestres de xamanismo, de ervas de poder, mestres de magia, guias, líderes que tive em religiosidades de matrizes africanas, principalmente na magia Piagas, que originou o catimbozeiro. Você sabe que sempre que eu falo de ervas, eu cito o sândalo, a aromaterapia que envolve o sândalo, a madeira do sândalo, que tem relação com toda a egrégora indiana, o sândalo que, na minha opinião, é o senso mais poderoso que você pode usar, mas também sempre cito da nossa tradição nesse local hoje que é chamado de América do Sul, a tradição do catimbó ou a jurema sagrada, seja em forma de rapé, de banhos, de orações. E hoje você vai entender que, inclusive, um banho de Jurema, por exemplo, ele fica muito mais poderoso quando você evoca um mantra de Jurema, que é uma própria grande mãe da medicina da floresta. Então, eu vou estar abordando banhos, defumações, incensos também, mas eu quero que antes que você adentre nas receitas que envolvem banhos, que você entenda, isso é muito importante, a divisão das ervas. Eu tenho aqui em minhas mãos várias ervas aqui presentes, por exemplo, aqui a cidreira perto de mim, e nós vamos entender que a cidreira é uma erva morna ou uma erva equilibradora. Ela tem uma energia de equilibrar. E a jurema já é uma erva chamada quente ou uma erva agressiva. É importante você entender isso, seja na aromaterapia, seja nos banhos, seja nos incensos, seja nos perfumes que você coloca no teu corpo. Por exemplo, eu tenho aqui um perfume, perfume tem química, perfume não é natural, não é um óleo essencial, não é, mas o perfume que nós escolhemos para a nossa vida, ele tem uma influência muito grande no nosso campo áurico. A aura, que eu já falei para ti, é o jardim da nossa casa. O que eu planto no meu campo áurico, os perfumes, é o que eu vou encontrar, o que eu vou transmitir para as pessoas. E eu tenho 2 perfumes que eu gosto muito, 2 colônias, um desses é lavanda natural. A lavanda natural, ela tem uma característica de uma erva morna, equilibrante. Eu posso até colocar aqui um pouquinho, que eu já estou usando esse perfume. Ele é da Febo, perfume, então, de lavanda natural. Tem de hortelã também. Sempre que você sente um, um cheiro, sabe quando a gente fala, a energia está me cheirando bem, aquela pessoa está me cheirando bem, e quando vem um cheiro assim da natureza, isso é muito interessante para manter a nossa vibração positiva. Então tem hortelã, tem de lavanda, tem vários perfumes da Febo, eu não ganho nada com isso, mas esse cheiro, mesmo sendo químico, ele me traz uma lembrança das matas, das florestas. E um outro perfume, ou melhor, uma colônia que eu gosto muito, é as colônias da Arbo, da Boticário. Também não faço propaganda, não ganho nada com isso. Tem várias colônias da Boticário. Essa daqui é de sálvia, é o Boticário, é o Arbo original. Então ele tem a sálvia, que é muito forte, muito excitante. E aqui nós temos o hortelã, que traz uma energia mais calma, mais suave. Então, o que, que você quer pôr ou colocar no teu campo áurico? Mas falando das ervas propriamente ditas, existem as ervas quentes ou as agressivas.
que são aquelas que vêm para dissolver larvas astrais, miasmas de buques, cama-rupas, energias perversas, formas de pensamento, como fofoca, maldades, intrigas. Se você vive muito perto de pessoas que falam muito palavrões, e eu sinto que você não falar palavrão não faz de você uma pessoa careta, tá? Eu acho que ser uma pessoa careta é quem não nada, quem não está perto da natureza, quem não ama, quem não gosta de boa música, quem não namora, quem não vive simplicidade. A força de um palavrão pode impregnar também o nosso campo áurico, a nossa energia vital. Então, a erva chamada quente ou agressiva é como um ácido que nós jogamos no nosso corpo para limpar tudo isso. Na Índia, nós falamos kama-rupa, que é um padrão energético péssimo, onde kama é corpo e rupa são os chamados cascões astrais, os miasmas negativos que envolvem o nosso campo áurico. Então, essas ervas quentes ou agressivas, elas limpam, elas expurgam, elas tiram, elas são utilizadas no que nós chamamos de banhos de descarrego. Alguma coisa que você precisa descarregar, que você precisa tirar. Então, são elas a guiné, também a jurema preta, você sabe que eu gosto sempre de passar para ti o que tem de mais forte, não jogar um monte de informações falando de ervas ou de magias ou de banhos que não são tão poderosos. Então, jurema preta, guiné, a espada de São Jorge, que eu já ensinei para ti, você pode usar como talismãs também, fazer mandalas. O comigo ninguém pode, também é uma erva quente. O eucalipto, a pimenta, a espada de Santa Bárbara, todas essas ervas, elas vão anular aquilo que é negativo. Então, são chamadas de ervas agressivas. Elas vêm agredir o nosso campo áurico, aquilo que está no nosso campo áurico, que não é adequado, que é o chamado também de vampirismo astral que envolve nosso corpo. Depois tem as ervas restauradoras, que são ervas que você usa para te equilibrar. Porque, por exemplo, alguns banhos de ervas quentes ou agressivas, vamos imaginar a espada de São Jorge, a guiné, o banho de 7 ervas, que eu vou estar falando mais para frente. Esses banhos você não vai tomar mais que 2, 3 vezes por mês, ok? Inclusive, você vai procurar respeitar as mudanças de lua, que eu vou falar mais para frente. Porque isso tira tudo do teu corpo. A não ser que você tome um banho de limpeza e já acrescente depois um banho de cura, que eu vou te ensinar mais à frente. Mas se você toma só um banho de limpeza, depois vai dormir, que é o ideal, limpar e dormir, que é o banho de limpeza que deixa meio mole, meio sem aterrar, você então toma 2, 3 vezes. Agora, o banho equilibrante, ele pode ser usado sem restrições de dia, de horário, de tempo, e ele tem a função de trabalhar o nosso campo energético, principalmente para quem não mora perto de cachoeira, nem do mar, para quem mora em cidades mesquinhas, cidades poluídas. Lembra que eu já falei para ti que o perfume da poluição é um perfume de morte, porque é um perfume de cadáveres, de dinossauros, enfim, fóssil. Essa poluição, e é um perfume que envolve também egoísmo de quem polui, de quem maltrata, de quem destrói o planeta. São monstros que fazem queimadas, que poluem, que corrompem. Então, os banhos de ervas ou agressivos, eles tiram tudo isso, mas os harmonizantes, se você não mora perto da natureza, ela corrige os teus desvios energéticos. Mesmo às vezes você usar um perfume que é químico, que não é o ideal, de lavanda, você sente o cheirinho da lavanda, dá uma sensação de natureza. Ou usa um óleo essencial de eucalipto também, que é incrível. Esses banhos que eu vou falar agora, eles têm um sentido de equilíbrio, de harmonia, harmonia até de chakras, apesar que existem também banhos que estimulam os chakras, trazem mais carisma, mais força, mais pique, mais sexualidade, que é o orgulho, mais prazer. Mas o banho equilibrante é a alfazema, que é muito próxima energeticamente da lavanda, a alfazema, a erva de Santa Maria, incrível para os nossos chakras,
a verbena, que traz toda uma egrégora do passado maravilhosa, a pitanga e a flor de camomila. Lembra que você pode tomar o chá de camomila também, que é muito mágico. Então, essas são as ervas que equilibram. A gente tem as quentes ou as ervas agressivas, temos as ervas mornas ou harmonizantes e temos as ervas frias, ou chamadas também ervas específicas, que eu vou estar te falando depois, que elas têm relação com as medicinas das mesmas, a medicina daquela erva. E também, muitas vezes, com a tradição que aquela erva vai trabalhar. Eu quero falar mais para frente para você das ervas, dos, dos orixás, vamos colocar assim, dos elementais da natureza, seja do fogo, da terra, do ar, da água. Então, as ervas frias ou específicas, elas, como o próprio nome diz, específicas, elas têm um objetivo, elas têm um caminho específico para alguma coisa. Por exemplo, o jasmim, para te trazer muita suavidade. O sândalo, que eu falei para ti agora há pouco, que, na minha opinião, é o que eu considero a madeira do sândalo mais espiritual, dentro de uma egrégora, e a que mais atua ativando os nossos chakras. É que no Ocidente só se fala em equilibrar o chakra, mas eu, Otávio Leal, de Amprem, falo para ti, entre equilibrar e ativar, eu sempre vou te ensinar, você está ativando os teus chakras. Então, a gente tem a rosa vermelha, a rosa branca, cada uma com uma função específica, que eu já vou falar para ti. A flor de laranjeira, que é uma outra erva específica. A angélica, incrível, porque no próprio nome tem essa questão dos anjos, ok? Então, erva quente ou agressiva para limpar, erva morna para harmonizar e erva fria ou específica para algum trabalho específico de magia ou no teu campo áurico. Magia de bem viver, de amar, de ser próspero, enfim. E aí nós temos alguns tipos de banhos. Temos o banho ritualístico, que tem muita relação com os 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Esses banhos podem ser feitos em pessoas, em animais, em locais também, em locais onde existe uma energia de doença, de reclamação. Por exemplo, existe hoje a doença, digamos, das pessoas hipocondríacas, que sempre tem uma mania de doenças. Então, esses banhos ritualísticos vão atuar. Os banhos ritualísticos eles vão combater demais egrégoras muito poderosas, como hoje do jogo. E há anos que eu falo que o jogo na Bíblia cristã, judaica, ele é proibido várias vezes. Então, se a pessoa gosta minimamente de Yoshua, de Jesus, ou do que ele ensina, nunca vai vender jogos, nem vai se viciar nessa porcaria. E isso é uma egrégora muito agressiva, muito violenta dos jogos. E os banhos ritualísticos vão trabalhar com isso. E depois os banhos de descarrego, que são banhos que nós usamos para tirar cargas de não tanto de jogos, de álcool, de sexo em obsessão por sexo ou obsessão por dinheiro. Esses são os banhos ritualísticos. Os banhos de descarrego têm relação, muitas vezes, com energias de pessoas que já partiram. Na Índia a gente trabalha muito com isso, no Tantra Nati, que é a tradição que eu ensino. Os terapeutas que eu formei de Tantra conhecem essa magia de lidar com o nosso campo áurico impregnado de energia de pessoas que já partiram. Isso aqui para nós é chamado de eguns, aqui nessa região chamada Brasil. E também os banhos de descarrego eles vão atuar em encosto, inveja, mal olhado, tudo isso. Agora, seja os banhos ritualísticos ou os banhos de descarrego, é importante você limpar o ambiente que você vai tomar o banho de larvas astrais. Então, o banheiro, eu já compartilhei essa lição contigo, o banheiro tem que ser muito limpo. Porque quando você toma um banho de chuveiro, e você sai do chuveiro, você está em contato com a privada, que tem as nossas
É ali que nós eliminamos as energias não só físicas, as substâncias físicas desnecessárias, mas muitas energias também que não devem fazer parte do nosso corpo, que saem junto com as fezes, tanto que pessoas muito ruins, a gente fala aquela pessoa enfesada, pessoas maldosas que só querem saber de briga, de confusão. E então nós temos que limpar o banheiro e sempre que tomar um banho, preferencialmente fazer uma oração no banheiro, uma oração para a erva também, porque toda a erva que nós usamos, vamos pegar aqui, eu tenho um pouquinho só da valeriana aqui, da raiz da valeriana. Deixa eu pegar aqui para você ver. Tem aqui a raiz da valeriana, tá vendo? Ela está seca, então eu vou precisar ferver para trazer a energia dela mais para perto de mim. Eu vou precisar ferver aqui a valeriana. E é importante eu perceber que isso aqui é natureza, não é plástico, não é poluição, não é asfalto, edifícios, pontes. Isso aqui é vida, é vida. Então, mesmo tocar, você manusear sempre, se você faz jardinagem, uau, isso é uma bênção para a tua vida. Então, sempre que você vai tomar um banho, você tem que fazer uma oração ou fazer um mantra. E você tem que, um cântico sagrado, para entrar em harmonia com essa natureza que está aqui. Isso daqui, como eu falei, é um chá de valeriana muito calmante, muito sossegante para essas doenças hoje da alma, como depressão, melancolia, enfim. E então os banhos de descarrego nós usamos a arruda. Eu estava aqui com uma arruda agora há pouco, cadê ela? Arruda maravilhosa, né? Ah, não, a arruda não sei onde eu coloquei, mas tem aqui a sálvia. Sálvia e alecrim. Já falei para ti, esses aqui têm uma egrégora, uma força milagrosa. Às vezes faltava, fala uma erva só, uma só para você tomar banho, alecrim. Eu sugiro o alecrim. Para mim é a mais forte de todas, ok? Pode ser que para você não seja a mais, mas você sabe que é uma das mais. A sálvia também, muito poderosa, pega a egrégora dos índios norte-americanos, enfim. Mas a gente tem a arruda, a aroeira, a gente tem a guiné, tem pessoas que tomam banho de descarrego com casca de alho também. Então, esses são alguns banhos. Depois nós temos os banhos de energização, que são os banhos para aumentar a nossa energia ou para acalmar. Mas um banho que nos dá vida, por exemplo, o banho de camomila. Camomila não é para limpar, camomila te dá alguma coisa, te traz alguma coisa. Canela, banho de canela, te traz alguma coisa, traz aterramento, prosperidade, a gente puxa energia de Ganesha. Aí a gente tem a erva cidreira, a erva doce, a lavanda, são banhos que te trazem alguma coisa. O banho das pétalas de rosa também. Você não vai comparar um banho de alecrim para limpeza com um banho de pétalas de rosa. Então, guarda isso. O alecrim, ele tira, a rosa te dá. Mas para a rosa te dar alguma coisa, ou, por exemplo, a camomila, a canela, a alfazema, te trazer algo, você tem que tirar as porcarias do corpo. Então, você faz um detox energético com o alecrim, por exemplo, ou com a sálvia, e depois põe uns banhos que nós chamamos os banhos de energização. Você vai aprender aqui comigo a diferenciar os dois, os que limpam e os que energizam. A gente tem também os banhos de imersão, isso é muito bacana, porque às vezes você pode tomar um banho morninho, se você não tem banheiro, e depois você põe, massageia teu corpo com algumas ervas aí em forma de tintura, ou você usa os óleos essenciais, pesquisando os mesmos nas aulas que eu já compartilhei contigo. Tem também os amacis, que eu não vou entrar agora, que são os banhos de cabeça, porque os banhos de limpeza você joga do pescoço para baixo. Os amacis, eles são usados para algumas finalidades mais religiosas, religiosas. No Tantra, que eu inicio as pessoas no Tantra, ou no Reiki, eu faço toda uma limpeza mental, usando também incensos, usando sinos, antes de aplicar o reiki, de iniciar as pessoas no reiki, para que
que quem seja iniciado não seja os encostos, os miasmas da pessoa. Ou seja, se eu vou te passar alguma coisa, é importante eu tirar aquilo que impede de eu chegar em você, que são esses miasmas, pensamentos, vícios, manias, enfim. E depois a gente tem os banhos de assento também, que tem os assentos femininos, os assentos masculinos, que apesar de normalmente esses assentos estarem ligados, a questões de cura dos genitais, mas eles trabalham os chakras inferiores, estimulando ou acalmando esses chakras. O feminino, normalmente, os banhos de assento é de artemisia, que é extremamente curativa, rosa vermelha, patchouli também, e os masculinos é o café, uma energia mais yang, o gengibre, as folhas de oliveira, as folhas de gengibre, ok? Mas isso eu quero te ensinar num outro curso, como a gente faz essas ervas para tomar o banho de assento. E existem os banhos também energéticos, que são banhos, entre aspas, do travesseiro que você dorme, do travesseiro que você dorme, você está respirando o ar do travesseiro o tempo todo, e o banho dos perfumes que você coloca no teu corpo. Então, se você mora em cidade grande, é o que eu falei, procure sempre perfumes ou tinturas ou óleos essenciais mais esverdeados, porque o local onde você mora não tem natureza. Se você mora muito próximo da natureza, aí não tem tanta necessidade assim, ok? Desses banhos mais verdes. Então, agora você teve uma noção forte, vou beber um pouquinho d'água, em seguida vamos começar a falar da preparação dos banhos que você vai tomar e das ervas mais poderosas para esses banhos. Estuda, se dedica, faz as tuas anotações. Meus irmãos, quem está aqui comigo, né, se alguém quiser trazer alguma pergunta para mim, Denise, querida, Jaqueline, sublimação de energia sexual. Hoje eu não teria como falar sobre isso, Jaqueline, sobre a sublimação da energia sexual, porque eu precisaria de muito tempo para falar. Já fiz algumas lives sobre isso, sobre Kundalini, Maituna, mas quando eu entro num assunto, né, no caso hoje as ervas sagradas, os banhos, aí eu não teria muito condição de fazer isso, tá bom? Ah, receitas para adoçar seu dia, fala, gostaria muito de fazer um mapa astral, mas não tenho condições de pagar. Mas você sabe o valor do meu mapa astral? Que eu tento fazer um valor muito social, parcelado em 12 vezes, 12, que aí fica um valor muito a priori, creio eu, acessível a todo mundo. Quando você divide esse valor em 12, depois dá uma pesquisa ali, quem sabe faça sentido para você, ok? Então vamos aqui para como preparar o banho de ervas, tá bom? Ai, Mário, isso é terrível, né? Pessoas que são dependentes de jogos em celular. Existem alguns países no planeta Terra que não têm justiça. Tem leis, mas não tem justiça. E, então, nesses países, os jogos eles são muito incentivados. E é assustador, né, como tem pessoas que hoje trocam Bolsa Família, trocam dinheiro de merenda, não sei se é assim que fala, trocam dinheiro de bolsa alimento, é assim que se diz, para jogar, para jogar. E essas pessoas, se ganharem no jogo, é um dinheiro sujo, né, é um dinheiro perverso, porque você tira de um e joga para o outro. Então, o dinheiro de jogo é um dinheiro amaldiçoado, na minha opinião, amaldiçoado. Só vai estragar a tua vida, se vier, só vai estragar a tua vida. Ele traz toda uma coisa de injustiça, de mesquinhez, de maldade, de vícios, assim como a maior parte das porcarias, né, que nos viciam. A gente tem que se viciar em se exercitar, em ser amoroso, em cuidar de nós, de pets, em jardinagem, se viciar em ler bastante, estudar, em orar, em ser uma pessoa melhor. Mas jogos, uau, é muito ruim mesmo. Então vamos em frente aqui.
Mas eu vou ensinar alguma coisa assim para você, Mara. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Agora eu vou compartilhar contigo como que nós podemos ou devemos preparar os nossos banhos de ervas. É claro que, sem dúvida nenhuma, o ideal é nós recolhermos de forma muito gentil essas ervas da natureza. Por exemplo, você chega lá onde tem uma plantação de boldo, boldo é incrível, né? Para banho, para chás, para ter perto. Então você chega com muito respeito naquelas folhas aveludadas do boldo, você pede licença para recolher, você olha o ponto certo do boldo. Hoje existem muitas pesquisas extremamente sofisticadas que falam que as plantas têm um som. Então mesmo quando a gente vai aparar a grama, minha companheira falou isso comigo hoje até, a Nanda, a grama, quando você apara, ela tem um som para avisar outras gramas ou outras ervas, avisar outras energias vegetais que existe uma ameaça aí. Então você imagina, por exemplo, alguém que tem um terreno com árvores lindas, plantas lindas, e você vai destruir aquilo para construir um prédio, apartamento. Você destrói para supostamente colocar concreto ali. Se você pudesse, se as pessoas que fazem isso pudessem ter um olhar de compaixão pela natureza, o um mínimo de amor ao próximo, elas sentiriam as dores dessas plantas também. Quando nós nos alimentamos das mesmas, há uma alquimia. Você usa as raízes, as verduras, os legumes, as frutas para trazer para você. Você se torna aquilo. Você se torna o alimento que você come. Agora, quando você destrói por destruir, então não pode. Então, o ideal, por exemplo, aqui onde eu moro, no Guarujá, nós não vamos encontrar. O que, que eu tenho aqui? A sálvia. Não vou encontrar sálvia. Então, eu vou num lugar. Essa sálvia está, inclusive, com um cheiro incrível. Vou num lugar e, na hora de eu comprar, eu já faço uma mentalização. Se eu sou reikiano, eu mentalizo Dai Kumyo, ou junto as mãos, ou falo gratidão, gratidão, plantinhas, mãe natureza, Pachamama, e tocar com cuidado, não ficar apertando isso aqui. Isso aqui é vida. Quando eu jogar água fervente, isso aqui vai se tornar vida, ok? Não importa o que, que você faça, se é uma maceração, se é uma infusão, se é um chá, se é um banho, você vai chegar com respeito ali. E como eu falei para ti, eu só tenho ervas secas aqui. Nas ervas secas, as propriedades mágicas, energéticas de limpeza, elas estão adormecidas. Estão adormecidas. Então, quando você jogar água fervente, aí sim elas vão se manifestar. A mesma coisa num chá. Quando você coloca, ferve a água, depois coloca as ervas por cima com muito respeito, fazendo um mantra, uma oração, você está despertando o poder dessas ervas. Uma coisa que eu acho bacana também é a gente colocar essas ervas à noite para elas se banharem no sereno, né, com a energia da noite, a energia da lua. Deixa elas ali abertas, sem o plástico. É uma pena que tem o plástico aqui, mas eu tenho algumas ervas que gato não pode comer das mesmas. São tóxicas para os meus gatos. Então, fica tudo no plástico, guardadinho, mas antes de eu utilizar para um banho ou para alguma coisa, eu deixo lá no sereno, descansando à noite. Você pode colocar também, dependendo se for fazer um chá, colocar em uma jarra d'água, mas não muito, tá? Uma jarra d'água, no máximo 5, 6 horas, para manter a energia ali daquelas ervas. E as tinturas também são muito, muito, muito mágicas, tá bom? Um ponto importante, que isso é muito pouco falado, que eu quero compartilhar contigo, é que sempre que você ferver as ervas, joga depois essas ervas de volta na natureza, porque aí a tua magia fica muito mais poderosa. Você está devolvendo ela para o local da onde ela saiu. E você pode colocar também as sementes das frutas que você come. Sempre que você comer uma fruta, a semente,
você joga de volta ela na natureza, ok? A própria água do banho, se você for tomar um banho de ervas, é importante que você não sobre nada dessa água, que toda ela seja utilizada. E o ideal, lógico, é você pegar a água da cachoeira, do rio. Aqui no Guarujá tem algumas fontes que dá para pegar água. Uma das águas mais poderosas do planeta Terra era a água de São Lourenço. São Lourenço, que é uma água, é considerado São Lourenço um dos chakras da Terra, ou pelo menos da América do Sul, e tem várias fontes em São Lourenço de águas curativas, só que foram lá e encanaram, assim que se diz, fecharam os parques maravilhosos, eles estão até lá, mas a água foi comprada por essas grandes empresas de água, e aí já não é uma água natural, é uma água que vai para o caminhão, pega sol e vai para lá, vai para cá, e o caminhão fica no meio do trânsito. Então, energeticamente, mesmo o pH da água não é o mesmo de quando está ali na fonte. Então, os banhos de erva, se você puder ter água de verdade, o que é água de verdade? Na água não existe flúor, cloro, não existe nada disso. Água é água. Então, o ideal seriam essas águas aí, tá bom? E sempre lembrar, no banho, o banho é importante uma intenção, como eu já falei para ti, banho quente, morno e banho neutro. Todos eles têm que ter uma intenção. O quente é para mim me limpar energeticamente. Então, eu coloco uma intenção de limpeza. O outro é para me trazer amor. Então, eu coloco uma intenção de amor. É isso que eu vou falar aqui para você, tá bom? Isso que eu vou colocar aqui para você. E perceber também a tua sensibilidade com as ervas. Ver se você não tem alergia, enfim, se não há nenhum problema da utilização das mesmas, ok? Então, é, uma outra água muito legal da gente usar é a água da chuva também, preferencialmente de lugares com muito pouca poluição, mas de qualquer forma, a água da chuva é o ideal porque ela não tem cloro. Então é uma água que faz sentido a gente estar usando. Você que está aprendendo comigo a se curar com as ervas, ser uma curadora, um curador, e curar o próximo também, ok? Já na próxima lição aqui na frente, eu vou estar falando para ti dos banhos principais, de algumas combinações também, e dos banhos principais para sua utilização. Meus irmãos, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Fiquem à vontade. Hora de começar a comprar as suas ervas, de começar a trabalhar com os teus banhos de ervas. Quanto mais você tomar chá, tomar banho, estar próximo da natureza, mexer com as ervas, melhor. Mais vai fazer sentido para você tudo isso, tá bom? Eu quero recomendar esse livro aqui, Ervas e Benzimentos, de Fábio Dantas. Ervas e Benzimentos, muito bom, muito poderoso esse livro e muito bonito também. Então vamos agora falar das ervas principais que eu coloco para você e as funções dessas ervas na tua vida, tá bom? Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Ervas principais. Agora eu vou compartilhar contigo as ervas que, na minha visão, contêm o maior poder de equilíbrio, transformação, limpeza, prosperidade, não dando muitas voltas, porque por vezes ensinam-se simpatias, banhos, enfim, mas dá-se muitas voltas em vez de apontar realmente aquilo que funciona, os mais poderosos. Então eu vou começar com uma erva morna, uma erva equilibrante, hoje tão importante para pessoas que ligeiramente são envolvidas por depressão, por medo, por ansiedade, pessoas que acabam também se viciando em
jogos, se viciando em álcool, se viciando em tabaco, o tabaco do mal, porque o tabaco do bem é uma das ervas de limpeza. Então, essa erva é a camomila. Ela cria, a camomila ela traz para nós uma energia de conforto, de harmonia. Ela traz uma energia de eu não precisar mais nada. Eu não tenho interesse em alguma coisa de fora para me fazer feliz. Além de ser uma erva de relaxamento. Ela vai aparecer aqui no lado, na aula editada, a camomila, para você trazer para a tua vida. Então, ansiedade, depressão, hoje se fala muito sobre isso. Eu falo sobre angústia, que é algo muito íntimo. E a angústia, por vezes, é uma somatória da ansiedade com a depressão, uma somatória dos dois. Então, a camomila, ela é morna, ela é tranquila, ela é equilibrante. Você não vai usar a camomila para limpeza, não vai fazer sentido isso, ok? Ah, mas eu já vi, já escutei, mas não, ela traz amorosidade. Inclusive, quando você toma um banho de camomila e toma um chá de camomila, não de saquinho, a camomila mesmo, uau! Aí você trabalha dentro de você com o chá e você trabalha fora com o banho. Uma outra erva que ela traz essa energia, que é uma energia mais morna, de equilíbrio, é a chamada canela, que a gente vai encontrar incenso de canela. Você pode colocar um pouco de canela no seu chás, junto com outros chás, ou não, canela de verdade, não de saquinho. E a canela, ela vai trazer algo ligado ao positivismo. Então, positividade no amor, positividade com relação à fartura financeira, a dinheiro, a valores, a estarmos com os pés no chão. A canela ela traz algo de bons fluidos, toda madeira traz, né. Você sabe que madeira você vê Jesus tem relação com o Monte das Oliveiras, Buda com a árvore Bodhi, Moisés, enfim, também com a árvore sagrada, a cabala e a árvore da vida, Sefirot, da árvore da vida. Nós vamos encontrar sempre a Odin, pai de Thor, na mitologia nórdica, na árvore Yggdrasil, Carvalho, que é meu sobrenome, eu tenho Carvalho no meu nome, os druidas, que eram os sacerdotes celtas, são os povos do carvalho, os sacerdotes do carvalho. Então, essas árvores, tudo que é madeira, é incrível para você aterrar, para você ter boa sorte, felicidade. Ah, eu quero trazer energia ruim para minha casa. Enche de plástico na tua casa. Plástico, concreto, coisas artificiais, coisas. Tem algumas coisas que colocam animais assim que foram caçados na parede. Tem coisas que colocam esses animais. Isso traz uma coisa muito perversa para a tua vida. E mostra o grau de perversidade que essas pessoas têm, de maldade, de não ter, não tem amor ao próximo, que é o que une quase todas as religiões, amar o próximo. E então tenha coisas vivas na tua casa, enche de plantas, tenha canela em tudo que é canto. Se você não está legal, usa o óleo essencial de canela, perfumes que tenham canela também. Coloca na porta da entrada da tua casa a canela, em todos os cômodos também a canela, para trazer essa energia positiva, tá bom? Bom, agora a gente vai falar vamos falar de algumas mornas ainda, que não são para limpeza. Tem a erva doce e a erva cidreira. Lembrando que no caso da erva doce e da erva cidreira, se você toma o chá junto com essas ervas, é maravilhoso. O banho fora e a erva dentro. A erva cidreira, ela ela, é ela combate, por exemplo, pensamentos repetitivos negativos. Se eu fico o tempo inteiro obsediando, os outros com palavras de fofoca, de medo, ou se eu estou o tempo todo com pensamento perverso, negativo, ela vai trabalhar isso em mim. A lípia alba, como ela é chamada. Então, é uma erva morna, equilibrante. Você entendeu essa aula, né? Que não é que eu estou tomando ela morna. Temos as ervas agressivas ou quentes
as mornas ou as equilibrantes. A divisão principal é essa. Mornas ou equilibrantes te equilibram, as quentes te limpam. Então, tanto a cidreira quanto a erva doce, por exemplo, um travesseiro de erva doce, ele vai abençoar teu sono, perdão, e os teus sonhos também. Então, o travesseiro de erva doce é Pimpelina anison, é o nome científico, que eu chamo também de nome meio careta, porque erva doce é tão bonito, né? Traz doçura para a nossa vida, a cidreira, esses efeitos calmantes incríveis para a nossa vida e para o nosso campo áurico, tá? Então, essas duas você pode fazer o banho, pode fazer. É um banho que põe alguma coisa em você, ele não tira, ele vai simplesmente limpar. E aí a gente tem a espada de Santa Bárbara, que aí já é uma erva quente, tá? A gente tem relação dentro das matrizes africanas com Inhansã, tem até uma Inhansã ali que meu gato derrubou, quebrou um pedacinho dela, mas a erva de Santa Bárbara, ela também pode ser tem a mesma força da espada de São Jorge, mas uma é mais feminina, outra é mais masculina. Espada de São Jorge e Santa Bárbara. Essa corta, essa tira, essa limpa. Essa é legal tomar antes de dormir, porque essa você vai esvaziar. E ela traz também um caráter um tanto quanto de proteção. Essas ervas, quando a gente quer firmar um propósito, você toma banho com ela. Quando você fala, eu vou fazer tal coisa, eu não vou desistir, eu não vou parar pela metade, eu vou abrir essa porta. Ontem eu estava dirigindo um grupo de crescimento pessoal lá em São Paulo, chama Anima Soma, que é meu grupo de terapia haitiana, de liberdade. E a gente vê pessoas que querem abrir uma porta, que querem mudar tudo, mas de cara já desistem. A vida inteira vai ter uma porta fechada na frente dela. Sabe que eu tenho o Roberto Chinachico, meu mentor de um monte de coisa, ele fala assim, é, procura às vezes entrar num mar que não dá pé. Não estou falando isso literalmente, tá? Porque eu quase já me morri afogado aqui no Guarujá. Não é isso. Mas é na vida, é legal viver situações que não dá pé, sabe? Que não dá pé. Não ficar sempre assim, aqui dá pé, aqui dá pé, aqui dá pé. Abre as portas. Então, a espada de Santa Bárbara, ela e a espada de São Jorge, elas trazem essa energia de limpar e de começar alguma coisa nova. Sabe uma erva que o banho ele te deixa extremamente energizado? Isso não é tanto para energias ruins, para miasmas, para debugs, para obsessores, não, para possessões. É para te dar muita energia. É o hortelã, é o hortelã. E o eucalipto também. Sempre que eu vou para São Paulo dar aula, minha escola é lá, né? O Mani Amor, junto com o Espaço da Alma. O Mani Amor. Essa é a minha escola hoje, as outras escolas fazem parte do meu passado, que eu já tive. E, e sempre que eu vou para lá, eu tenho óleo essencial de eucalipto. O eucalipto é extremamente energizante. Você dá uma respirada, tá bom? Ele trabalha quando nós temos muitas dúvidas do que fazemos, do que não fazemos. Anota aí. Ele trabalha com a nossa energia vital, que é o chamado Ki, quando a tua libido, né, o teu orgone está baixo, o teu prazer, você usa o eucalipto. Ele também afasta os miasmas negativos, mas tem coisas melhores com o eucalipto. Agora, realmente, para você energizar o teu corpo, o eucalipto é incrível, incrível. Agora, vamos falar que sempre trazem isso. E para aterrar financeiramente? Um banho para manter os pés no chão. A gente falou da canela, mas você pode juntar a canela com espinheira santa. Eu não sou muito favorável de você misturar as ervas, porque tem egrégoras que são incompatíveis uma com a outra. Por exemplo, eu vou usar mirra, que é uma egrégora muito cristã, com sândalo, que é uma egrégora indiana. Então, tem algumas ervas que é importante, tirando, por exemplo, a espada de São Jorge, que é
Não, não vou nem falar dela. Não, vamos falar do banho, depois eu entro nesse assunto que você vai gostar, porque a espinheira santa é a espinheira santa que eu estou falando. Ela vai trazer uma coisa de uma egrégora de matéria, de finanças, enfim. A questão da egrégora, não, eu vou comentar sobre ela agora, se é importante. Hoje a gente vê tanta gente brigando com porque a pessoa segue tantas coisas ao mesmo tempo, e isso dá um choque na pessoa. Um dia eu falo isso com você. Isso arrebenta o corpo astral das pessoas, que mistura um monte de espiritualidades. Você pode ler sobre tudo, não tem problema, mas praticar, sabe, um dia você vai na Umbanda, um dia no Candomblé, outro dia você é kardecista, outro dia você é cristã, outro dia você é ocultista, outro dia você é satanista, outro dia você é budista. Quando você começa a praticar tudo isso, a gente chama de esquartejamento energético. Um dia eu falo sobre isso com você. Agora, a espinheira santa, ela traz esse aterramento junto com a canela, é a mesma egrégora, tá bom? Mas o eucalipto, uau! E eu falei, o perfume, por exemplo, o perfume que tem muito eucalipto é o da Arbo, da Boticário, mas aí é um perfume, tem química. O ideal é você usar o óleo essencial, tá bom? Bom, vamos ver uns outros aqui que eu fiz anotação. Uma outra erva morna incrível, que é o hortelã, incrível. Hortelã, antes de dormir, para quem faz viagem astral, viaja para outros planos, quer fazer isso, o hortelã é incrível. Quando você tem que resolver entre duas coisas, quando você quer sentir a natureza por perto de você, à noite, um chá de hortelã, não de saquinho, da erva mesmo, te põe em contato com a natureza. Além do que o hortelã como banho ou como chá, ele te traz, tranquilidade. Um outro ponto que o hortelã é muito mágico é a questão dos medos. Quando nós temos muito medo, o hortelã é bem-vindo. Eu tenho aqui um desse perfume da Febo, ele está até ali mais para lá, eu gosto muito dessa marca Febo. Volto a repetir, não ganho nada deles, enfim, mas o valor é acessível e tem muita natureza, mas tem muita química aqui. Mas eles têm de hortelã, de lavanda, de rosa, eles têm uns perfumes incríveis. E são colônias, eu moro num lugar muito quente, então são colônias que você pode colocar, assim, e trazer essa energia para você de natureza. Quando você fica muito num avião, de nada mais antinatural, né, eu também vou de avião, mas do que ficar lá em cima e voando, enfim. Eu sou muito convidado para dar aula de tantra em várias cidades do Brasil, que é meu curso que eu levo presencial, e aí quando eu chego no lugar eu já ponho hortelã em mim, para sentir esse contato com a natureza, ok? Bom, agora eu quero falar para ti daquela que eu considero a mais poderosa de todas, que é a Jurema preta, a Jurema negra, Mimosa hostilis. Eu sou um fã da Jurema como banho, como rapé, como perfume, como incenso, como defumação, porque a Jurema, ela é uma divindade que tem ali na Jurema, uma divindade. Isso vem do catimbó, mas antes do catimbó vem da tradição Piagas. Um dia você pesquisa, ou quero te dar uma aula da tradição Piagas, que eu acho que a magia Piagas é uma das mais poderosas que tem. Que é a magia? Tem a santeria cubana, essa magia é uau! Otávio, você está dizendo que tem magia que não serve para nada? Tem. Tem magia muito fraquinha, muito bobinha, que destrói as pessoas que praticam essas magias, inclusive acaba com a vida delas. Mas tem algumas magias, como a santeria, como a magia chinesa, que chama as Daknis, como a magia Nati, que é uma tradição da Índia, incrível, dos agoris. Tem a magia japonesa do Shintao, e como o japonês é muito forte, quando ele evoca as divindades japonesas, são guerreiros mesmo. E tem também aqui no Brasil a magia Piagas, que para mim é disparado a mais poderosa. E eles trabalham, mas muito disparado. E eles trabalham com a Jurema preta, que é uma divindade.
tá? É uma divindade da casca dela e das flores que você pode preparar o banho. E esse banho, ele é usado, por exemplo, obsessão. O que que é obsessão? Obsessão é quando a gente fica aqui no nosso ouvido, as obsessões. Possessão é quando toma conta. Possessão é quando toma conta de você. E a possessão, ela, você precisa de uma coisa muito forte, que é a jurema, que é a jurema. Por exemplo, obsessão, você pode ter espíritos obsessores que fazem você beber. Quando você se vicia no álcool, é possessão. Já não existe mais você, só existe o álcool. Mesma coisa de jogos, que o jogo tem o mesmo impacto do álcool. Quando o jogo toma conta de você, se vicia em jogo, aquilo tomou conta. Você já não tem controle nenhum. O álcool você desmaia, tem cirrose, não sei o quê, tem que ficar no hospital ou fica dormindo, mas o jogo a pessoa vive isso o tempo inteiro, é um dos piores vícios, é um jogo de possessão, tá bom? Quem vicia as pessoas no jogo são monstros, são guerrinás, que são seres das trevas, que viciam os outros com jogos. Então, a Jurema é que vai trabalhar isso, ela vai trabalhar acúmulos energéticos de muito tempo, ela pode ser usada como defumadores, como mal-olhado, e ela é uma erva agressiva. Ela entra agredindo o que você tem que não é legal no teu corpo. Ao contrário, por exemplo, da lágrima de Nossa Senhora. Depois pesquisa, é muito bonitinho. Parece mesmo vai aparecer aqui na aula editada, a lágrima de Nossa Senhora, ou aparecer aqui, ou uma imagem desaparece, enfim. Essa daí, ela é para trazer reparações. Quando eu vou pedir perdão, eu estou com dificuldade, quando eu não consigo perdoar. Olha que interessante. Você usa a lágrima de Nossa Senhora, um banho. Quando você não consegue perdoar, desculpar, às vezes você não consegue perdoar a você, então você usa a lágrima de Nossa Senhora também no banho. Uma outra também, bom, a lágrima de Nossa Senhora é equilibrante ou morna, e a macela também, a erva que eu gosto de tomar banho, de dormir com o travesseiro, ela também, ela trabalha a espiritualidade. Nos dá a oração, facilita a meditação, facilita a espiritualidade de maneira incrível mesmo. Bom, agora vamos falar aqui de uma das mais poderosas ervas que tem, que é a mirra. A mirra aparece citações, né, colocações da mirra em várias tradições da espiritualidade. Jesus foi presenteado com a mirra. Há umas passagens de Moshe Rabi, que é Moisés ou Moses, que invoca a mirra também. A mirra também é para limpar o astral. E a mirra, ela nos traz confiança. Quando eu começo a perder a confiança em mim, quando eu começo a criar um monte de couraças no meu corpo, e eu quero flexibilizar essas couraças, não quebrar, porque isso não existe mais, mas flexibilizar, a gente trabalha com incenso de mirra, e você vem fazer terapia comigo presencial em São Paulo, que é o Anima Soma, para a gente trabalhar tuas couraças, soltar, deixar teu corpo solto. Mas energeticamente, a mirra, ela nos conecta com a espiritualidade. Então, por vezes eu estou perdendo a fé, estou perdendo a confiança na vida, ou em Deus, ou em mim mesmo, aí eu uso a mirra, que pode ser também em forma de perfume. Tá? A mirra é muito bem-vinda em forma de perfume. Ok? Então, deixa a tua pergunta aqui para mim, anota essas primeiras, eu vou continuar e falar mais algumas, tá bom? Eu não falei da sálvia nem do alecrim, que para banho é poderoso. E nem falei dos banhos de 7 ervas também, que apesar de misturarem 7 ervas, eles são muito bem-vindos. O que você não pode é colocar um banho de alecrim com camomila, porque um desfaz o outro. Um é extremamente limpante, o outro traz alguma coisa. Você pode tomar um banho de sálvia, eu vou te ensinar isso em algum momento, aí você espera um pouco e toma o banho de camomila.
porque a sálvia te limpa, você fica com a aura, descoberta, aberta, e aí você toma a camomila para fechar aquilo, ou um hortelã, um banho de eucalipto, ou um banho, enfim. Ou você pode tomar um banho de sal, que depois eu vou te ensinar que os banhos que envolvem sal, é muito importante você colocar umas ervas juntos, dependendo se você é muito corpo aberto, aí você toma um banho de sal que te limpa, mas tem algumas ervas ali que fecham, ok? Te encontro aqui na frente. Meus irmãos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para mim? Aproveitar aqui. Quem está no YouTube, tem bastante gente aqui no YouTube comigo, pode deixar a tua pergunta, pode trazer alguma questão. E quem está assistindo depois essa aula, compartilha com as pessoas. Eu tenho feito muitas aulas sobre erva, outro dia tinha 1000 pessoas em uma, e, e tem, já que as pessoas que me seguem gostam, eu faço mais, tá bom? Apesar do meu trabalho ser como astrólogo, dando cursos, enfim, mas eu já formei milhares de pessoas em naturopatia, milhares de pessoas. Quando eu ainda tinha um curso presencial de naturopatia. Agora estou voltando com um curso online de naturopatia que vai ser lançado em início de novembro. Formação 100% online de naturopatia, tá bom? Como mudar ciclos repetitivos? Eu vou sugerir para você, Ale, ler um livro que se chama Desperte o Gigante Interior. É um livro do Anthony Robbins, que é uma espécie de um motivador, um mentor norte-americano, e tem muita coisa que eu não concordo desse livro, mas ele é legal para quem precisa tomar decisões e sair de um ciclo repetitivo. Tem um outro livro do meu mentor, do meu amigo Roberto Chiniachik, que se chama Desistir Nem Pensar. Desistir Nem Pensar. Que ele é incrível também para você estar mudando esses livros, esses vícios. Ciclos repetitivos. Boa noite, Roseli, boa noite. Mara, banho de Jurema uma vez por mês, tá? Uma vez por mês, só. Pescoço para baixo, tudo isso, mas só uma vez por mês. É muito forte, né? Muito. Eu ensino vários rituais da Jurema, né? Ah, então eu estava falando, quem está me vendo no YouTube, está me vendo depois no YouTube, coloca depois compartilha, né? Dá o like, enfim, que aí quem quer estudar essa parte espiritual das ervas vai gostar disso que eu estou compartilhando aqui com você. Exatamente. Desistir nem pensar, Ale. Ale, né? Eu não sei. Ale Cacho. Eu enxergo de longe. Eu que agradeço a tua presença aqui, Mara. Enfim. Então vamos pegar mais algumas ervas poderosíssimas para fechar aqui essa lição, tá bom? Vamos trabalhar com umas aqui incríveis. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Dando continuidade a esses estudos que envolvem ervas, banhos, chás, travesseiros, defumações, incensos. Eu quero falar de incensos contigo. Agora eu quero falar da verbena. Verbena mágica, poderosa, abençoada, que tem relação com as questões tanto da religião, a parte boa da religião, que é a espiritualidade. Toda religião tem uma espiritualidade, toda. Então, às vezes, a gente. Como é que faz para separar? Religião é um rótulo que a gente põe nas pessoas, um rótulo. Espiritualidade é o que você pratica. Então, todo rótulo tem uma espiritualidade ali dentro. E a verbena estimula isso, a nossa espiritualidade. A verbena, ela é chamada de erva sagrada. Então, quando eu tomo um banho de verbena, eu sacralizo o meu próprio corpo. Eu divinizo o meu próprio corpo. Eu estou mostrando para o meu corpo que eu estou a meu favor. E eu falo muito isso para as pessoas, nunca esteja contra você. O mundo pode estar contra você, mas você não pode estar contra você, ok? Então, a verbena afasta a negatividade, tristeza, medo,
traz essa confiança, que é muito normal se perder a fé atualmente, muito comum as pessoas perderem a fé, a verbena traz de volta, né. Basta você olhar notícias ruins ou ter uma perda muito grande, aí nós perdemos a confiança na vida. A verbena traz um alto astral também. E às vezes quando você está tendo muita influência de pessoas baixo astral, pessoas que te põem para baixo, coloca a verbena, um pouquinho de verbena debaixo do travesseiro e dorme com esse perfume, perfume da verbena. Agora a sálvia, eu vivo falando da sálvia, cadê minha sálvia aqui? Tá aqui, meu banho de sálvia, esse banho aqui é incrível, foi uma moça que fez para mim, então é uma sálvia de verdade mesmo, uma sálvia poderosíssima, deixa eu pegar aqui para você ver. Lembra, sempre pegar com jeitinho a sálvia, tá aqui assim, sálvia, maravilhoso cheiro, é vida, né, natureza, natureza. E a sálvia, eh, agora se fala muito de déficit de atenção, TDAH, a sálvia é incrível, ela te dá concentração, ela te dá tapas, que é disciplina para ir até o fim, ela te dá força para você ultrapassar medos de concurso, de quando for dar uma palestra, e ela trabalha muito com a questão da autoestima. A sálvia também, sentir esse cheiro, tem a sálvia por perto, só de sentir o cheiro, ela vai angústia, ansiedade também, tá bom? É isso. A sálvia tem uma força, ela é mais quente, tá, ela é mais quente, ela é de limpeza, a cidreira é mais morna. Então ela vai trazer uma calmaria, a sálvia mais tira, a cidreira mais, tem uma dentro da medicina, das medicinas da floresta, a gente tem a ayahuasca, tem a jurema, tem o peiote, tem o cactus, e tem a Salix lux, que é a sálvia azul, mas isso muito pouca gente aplica, porque é muito poderoso a sálvia azul. Salix lux, ela tem um nome aqui no Brasil, acho que é Maria Auxiliadora. Então, você pega a ayahuasca, a sálvia, a viagem vai ser muito mais longa, muito mais, vai mostrar muito das nossas sombras, que é a jurema também. E, então, mas o banho de sálvia não, é uma erva assim, incrível para afastar energias negativas, ok? Outro banho, as folhas de tabaco, não o tabaco do mal, o tabaco que quem manipula, quem faz, quem cobra impostos desse tabaco do mal, é a pior energia que pode existir para você pôr na tua boca. Pior energia, é o tabaco do mal. O tabaco bom, que é o tabaco que tem maturação, que vai murchar, e os índios fazem isso com os povos originais, com rezas, com orações, o tabaco que fica sendo alimentado pelo sol, para depois fazer o rapé. O tabaco, o banho dele também, na Europa a gente vai lembrar do banho de enxofre, ou de você pôr um pouco de enxofre no teu sapato, dentro do emba põe, tá de meia, você põe, fica com a meia e enxofre por baixo. Mas o tabaco tem a mesma força, além do que o tabaco na tua casa, ele vai proteger o lar, o tabaco do bem, que tem oração, que toma sol, que tem rezas para ser feito. Inclusive o tabaco, dentro de algo no xamanismo que a gente chama os buracos da aura, que tem uma prática xamânica incrível que se chama a cura da alma ou resgate da alma, resgate da alma. A gente pode usar o tabaco nas traduções de cura, quando nós temos muito medo, nós criamos buracos na nossa aura que consomem a nossa energia. E o tabaco é que vai fechar, vai cicatrizar esses buracos. Isso eu ensino para quem é curado, faz a formação de curadores energéticos comigo, que é uma formação ao vivo, mas online, e a gente trabalha com muitas técnicas xamânicas, e uma delas é o resgate da alma. Procura saber. Então, as feridas astrais, mágoa, chateação,
que eu não consigo curar, que eu não consigo perdoar, é o tabaco. E o tabaco é uma erva agressiva, ela vem para tirar um monte de porcarias do nosso corpo. Para falar um ao contrário do tabaco, para você entender essa diferenciação, é o banho de rosas brancas, que é um banho de profunda pacificação. Tá? Não vai atuar no, eu quero tomar um banho de limpeza, sálvia, alecrim, comigo ninguém pode, 7 ervas. E a rosa? A rosa para combater insônias, para quem dorme mal, para quem mora em lugares que não tem justiça, então as pessoas fazem muito barulho à noite. Existem leis, mas não justiça. Ah, a rosa branca ela vai facilitar com que eu me abra para o novo. Quando eu não consigo sair de uma situação, a rosa branca ela permite isso. E a rosa vermelha trabalha mais com a energia do apaixonamento. Sabe quando eu estou numa zona de conforto, que nada mais tem graça para mim, que parece que eu estou sempre na mesma? Então a rosa vermelha vai trazer uma paixão, vai ativar teus chakras. E a rosa branca vai equilibrar os teus chakras. São ervas tranquilas. E agora vamos deixar aqui por último essa daqui que não poderia faltar. Eu poderia falar do banho de arruda também, mas eu quero entrar no alecrim. Cadê o meu alecrim aqui para vocês verem? Está aqui. Não sei se você já viu o alecrim Rosa Marinus officinalis, também perfume maravilha, natureza, né? Vida. Quando você respira erva, você está respirando vida. Então, aqui está o alecrim, que se dá para ver aqui nas câmeras. O alecrim, ele tem um campo magnético, como se fosse uma aura, que traz desde amor, como também traz saúde, como traz alegria. Meu mestre sempre falava vida, amor e riso. Que esse é o objetivo da vida, que eu viva para valer, que eu ria bastante e que eu ame bastante. E essa erva, ela traz uma abertura de caminhos na nossa vida. Quando eu sinto que eu preciso seguir em frente, já falei isso para ti, que eu precise abrir portas, começar alguma coisa nova. Ele abre caminhos, ele afasta tristezas, ele revigora, ele traz orgone, que é a energia trabalhada nas terapias haitianas, que eu sou terapeuta haitiano, né? Tenho esse curso presencial, chama Anima Soma, que as pessoas saem de lá pilhadas, e o banho de alecrim em termos energéticos. O banho de alecrim nos recupera, nos dá força, quando eu falo assim, não aguento mais, não dá mais mesmo. Nossa, não cansei. Você vai usar o alecrim. Então, também ele é uma erva para essas doenças modernas, como o cansaço, como a depressão, como a ansiedade, junto com uma visão, né, psicoterapeuta também. Eu acredito muito na união de todas as forças, a psicoterapia, junto com a erva, junto com a espiritualidade, junto com as questões que envolvem também a neurociência. E aí, por último, vamos falar aqui dessa combinação que é o Comigo Ninguém Pode, ou o banho de 7 ervas. As 7 ervas, elas variam um pouco, mas normalmente é alecrim, espada de São Jorge, guiné, por vezes a arruda, e tem pessoas que colocam a sálvia, eu colocaria. O banho de 7 ervas são 7 ervas quentes, 7 ervas agressivas, para agredir o que está no teu campo áurico. É uma combinação muito forte, já falei para ti, esses banhos de 7 ervas, o ideal é você tomar esse banho na hora que a lua muda, porque aí você usa a magia da lua juntamente com a magia das 7 ervas. Então você ferve um pouquinho antes essas ervas,
faz uma reza, toca a erva com carinho, ferveu, depois a erva que foi fervida você joga na terra de preferência, ou coloca num vaso. Não vai me colocar na privada, não faz isso, evitar essas coisas. Você mexeu com uma erva sagrada e agora joga na privada. Por vezes, eu vou falar para ti, quem não ensina isso, você pode estar tomando banho de ervas e não adiantar nada, porque você está desrespeitando o campo áurico dessas ervas. Lembra que eu falei que as árvores têm um som, que elas sentem as coisas? Então, é isso. E esse banho de ervas, que é o banho das 7 ervas, você ferve um pouco antes da mudança da lua, você descobre isso na internet. A hora que a lua mudou, você joga do pescoço para baixo. Aí você pode tomar uma por lua. Toma 4 e chega. Ou você pode tomar ela uma vez por mês, livre, qualquer dia. Mas lembra que ela te tira tudo. Ela te limpa de tudo. Então, a partir do momento que você toma esse banho, depois é legal você tomar um banho energizante, desses que eu te ensinei, que são banhos de equilíbrio, tá? Passa um tempinho, uns 20 minutos, vai lá, toma de 7 a 10, 20 minutos, hortelã, eucalipto, canela, esses que são mais de trazer uma energia para você. Se você quer paz, um banho de rosa branca, se você quer paixão, um banho de rosa vermelha. Se você quer muita paz, você pode tomar um banho da passiflora incarnata, que é o maracujá, ou o manjericão também, ou a manjerona, são banhos energizantes. Se você quer entrar numa espiritualidade muito grande, você entra na mirra, 7 ervas e depois mirra, com uma distância, tá, de uma entre a outra, não no mesmo banho, porque são egrégoras que não combinam muito, tá bom? Então é isso. São essas ervas que eu estou falando aqui para você. Quero lembrar que não adianta, às vezes, você usar uma erva e depois eu tomo um banho de rosas. Tá. Aí depois eu uso um perfume de ilang-ilang, ou um perfume de sândalo, que é extremamente excitante. Um desfaz o outro. Eu tomo um banho de ervas, depois eu uso um Chanel 5, que são ervas afrodisíacas. Um desfaz o outro. Ou o One Million, que o perfume, esse comercial, também atua no nosso campo áurico, atua bastante. Apesar de ter química, não é o ideal, mas ele atua. Então, tomou um banho de 7 ervas, depois você vai sair, enfim, olha que desodorante que você vai usar, olha que desodorante você vai usar. Essa combinação. Por exemplo, as mulheres usam muito desodorante de rosa, de violeta, de alfazema, que são calmantes, esse desodorante. Aí depois elas colocam um perfume de ilang-ilang. Eu também uso ilang-ilang, adoro. Que é extremamente excitante. Um desfaz o outro. Desfaz o outro. Tá? Eu uso um perfume muito artificial, como almíscar. Todos os perfumes que têm almíscar, como nota de coração, nota de fundo. E aí, uso um almíscar e um desodorante da Arbo, que é esse, tipo, por coincidência eu estou com ele aqui, que é o perfume mais da natureza. Um desfaz o outro. É importante você saber sempre o que você está usando, porque não pode ser desodorante, perfume, shampoo, se é óleo essencial, tudo isso você está pondo no teu campo áurico. Então você precisa saber o que você está colocando aí, tá bom? Gratidão aqui por você estar me acompanhando nessa aula. Deixa a tua pergunta aqui para mim. Meus irmãos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Quem está aqui comigo, Vilma, por exemplo, a colônia para acalmar, a colônia não acalma tanto, né? A colônia, essas que eu uso, elas têm, o que acalmaria mais são óleos essenciais. Então, o óleo essencial de lavanda é muito mais forte que um perfume, uma colônia, no caso aqui é uma colônia, inclusive, muito mais forte. Ylang-ylang é uma flor havaiana extremamente excitante.
A maior parte dos perfumes excitantes tem ylang-ylang. Tem uns que são ylang-ylang puro, e as pessoas só mudam de nome, né. O banho de sal grosso, ele é um banho que para pessoas muito sensíveis eu não recomendo, Leda, porque o banho de sal grosso ele só tira. Então, mas e quando você toma banho de mar? Você toma banho de mar, você está com o pé na areia, tá aquele vento, movimento das ondas, você está com o pé, mas se tomar um banho de sal grosso na tua casa, você fica muito aberto, muito aberta, no teu caso, muito aberta. É uma opinião minha, eu dou preferência para as ervas. Denise, quem planta ervas em casa tem um coração lindo, como você tem, né? Ali toma ayahuasca, consagra, né? Comunga, também é um nome bonito, comungar, consagrar. Qual mais perguntas vocês querem me fazer? Aí quem quiser, essa aula fica gravada no YouTube, e já tem várias de ervas lá. Aqui, né, estou falando para o YouTube também, tem bastante gente até aqui. E lembrando agora em agosto, em novembro, começo de novembro, até antes, eu vou lançar um curso de naturopatia vibracional, que entra naturopatia, radiestesia, radiônica, que entra aromaterapia, cromoterapia, bastões, que entra prana healing, que é uma imposição de mãos, que entra um monte de técnicas xamânicas, um monte. Esse curso vai ser online. Eu tenho um que é online e ao vivo comigo, e tem um que vai sair agora em novembro, que são todas as aulas de uma tacada só, para você aprender tudo isso que eu estou te ensinando. São mais de 200 aulas, bem para valer mesmo, bem para valer mesmo. Seja bem-vinda, Lê. Para mim, perfume é como música, concordo. Meu ouvido percebe se existe desafinação. O perfume árvore tem alguma nota que não me agrada, tem alguma nota que não me agrada, aí eu não uso. É isso mesmo. Você tem que saber se o perfume fala contigo ou não, Bárbara. Tem um mas. Vê se você concorda comigo. O que você falou, você tem toda a razão. Mas a minha companheira, a Nanda, ela gosta de perfume de um perfume chamado Polo. Polo, que é um cavalinho. Eu acho horrível esse perfume. É um perfume amadeirado. Eu não gosto de perfume amadeirado. Então, mas ela gosta do Polo. Então eu uso Polo para ela. Porque às vezes você passa o perfume não para você, mas para quem está com você, que a pessoa vai ficar e ela vai sentir mais o cheiro. Eu gosto muito de um perfume que ela tem, que é um perfume de figo. Agora saiu um perfume de figo, acho que da Febo. Ou, não, da Granado. Perfume de figo da Granado, porque o perfume de figo é muito caro. Mas agora saiu da Granado, que é bem acessível. É uma delícia esse perfume, uma delícia. E aí ela usa para mim. Então, às vezes, a gente troca isso. Você usa o perfume para o teu companheiro, para a tua companheira e vice-versa. Por exemplo, se eu dou aula de reiki, eu dou muitos cursos de reiki presenciais em São Paulo. É o curso que eu mais gosto de dar é reiki. Tem o online e tem o presencial. Eu amo dar aula de reiki, é o curso que eu mais fico feliz de dar. Todo mês tem lá na Humane Amor, no bairro do Ipiranga, que é ali Humane Amor e Espaço Dalma, juntos. Humane Amor, hein, meus irmãos? Tem gente que ainda não guardou que eu estou na Humane Amor, porque as outras escolas fazem parte do meu passado. Não tenho nenhuma relação com nenhuma delas. E, não, Granado é ótimo, são colônias, né, da Granado. Para país muito quente como o Brasil, são muito legais. Então, quando eu vou dar reiki, eu só uso verbena. Se você vai num curso de reiki e sentir meu cheiro, eu estou usando verbena. Por quê? Porque a verbena é sagrada. Traz uma energia de sagrado. Mas se eu saio com a Nanda para a gente tomar um guaraná, ouvir um rock and roll, como a gente foi agora quinta passada, e eu usar a verbena, ela vai dormir aqui. A gente está ouvindo rock, ela vai dormir, porque a verbena é espiritual. Então, se eu vou no rock and roll,
eu posso usar uma coisa um pouco mais para cima, um pouco mais o perfume que eleve mais a minha energia, como esse On Million, né, que eu uso mais réplicas, que eu uso mais os perfumes da Fator 5, que eu gosto muito, que são réplicas muito boas e semelhantes, tem vários nomes, e são perfumes que eu uso um perfume, não lembro agora, Breed, acho que chama, é um perfume que custa R$ 3.000, 3.000. E na Fator 5 ele custa R$ 50, na Fator 5, a réplica dele. Então é isso, tá? Não existe, Franciele, característica de pessoas que usam perfume doce. Você pode usar o que você quiser. Só que hoje, meus irmãos, infelizmente eu estou encerrando aqui, eu estou a 1 hora e 36 minutos falando, e eu falei mais das ervas. Eu já gravei, fiz uma live sobre perfume, vocês podem procurar. Aí é só de perfume, perfume comercial mesmo. E acho que essa live vai fazer muito sucesso uma hora, porque tem um monte de gente que fala de perfumes, mas não a parte energética. Aí, agora gostei, hein? Aí gostei. Givenchy são perfumes que tem muito lang-lang, para um rock and roll mesmo. Não vão sair para escutar um rock and roll usando perfume de rosa, né? Que aí você vai ouvir vai tocar Led Zeppelin e você vai dormir. Tem gente que nem sabe o que é Led Zeppelin. Mas enfim, e o livro, Ana, eu gosto muito de um livro que chama O Voo da Águia, do meu irmão Léo Artese, O Voo da Águia, de xamanismo. E se você quiser, você vai lá e compra e faz meu curso de curadores energéticos, que tem muito xamanismo, muito, terapias xamânicas. Franciele, é um prazer fazer mapa astral, eu amo fazer mapa astral, é uma das coisas que eu mais gosto também. E se você quiser pedir, pede agora. Agora é outubro, porque no final do ano muita gente presenteia com mapa astral. E agora eu economizo minha voz, que essa época eu não faço muito. Mapa astral é para a vida toda, é o presente de Natal incrível, Black Friday, Natal, enfim. Que a pessoa recebe o mapa astral, vai ouvir aquilo a vida inteira, né, como uma camisa ou alguma coisa que dura um tempo. Mapa astral, quem fez comigo há 20 anos, posso fazer de novo, Otávio? Não precisa, porque vai ser a mesma coisa. Lógico que eu não vou falar de Orkut, não vou falar de Messenger, de Bip. Eu faço mapa astral desde a época da fita cassete. Algumas coisas eu atualizo, mas a ideia do mapa astral é a mesma, tá bom? Se alguém quiser, pode entrar no Instagram e falar, eu quero fazer o mapa astral. E essa época tá ganhando um bônus bacana, né? Que é um curso meu que se chama Faça Dar Certo. Aí o curso vai gravado. É como fazer nossa vida dar certo. Quando você compra o mapa, já vem esse curso de bônus. Agora em outubro, novembro e dezembro de 2024 vai ter esse bônus. São 40 e poucas aulas com técnicas que eu aprendi do Gasparetto, do Osho, do Lair Ribeiro, incrível, da Zuma Rayo, da Vichy Satie, para a gente fazer a nossa vida dar mais certo, tá bom? O mapa astral você pode pedir no Instagram ou pode entrar no site, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado, que vocês sejam abençoados, que a força das ervas abençoe você, da Mãe Natureza, da Pachamama, e fica aí o convite, tome mais chás, plante, faça jardinagem, tome banho de ervas, põe as ervas pertinho da tua cama, vê se você não tem bicho, tá? Tem ervas que são tóxicas para animais. Google, né? Põe no Google e vê lá, tá bom? Um monte de amor, muito, muito obrigado. Você é muito importante para mim, de verdade, muito importante para mim. Obrigado, Edna, um monte de amor para você, minha fã número 1 aqui, a Edna, a Raquel, muito obrigado, gratidão, Mara, Franciele, muito obrigado mesmo.